Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Método Angel 22, mais um vídeo aqui para vocês. O meu nome é Ana Vasconcelos, hoje venho falar da energia do ano 2022. Já fiz alguns vídeos, o portal de 21 de 12 de 2021 e o portal de 22 de 2 de 2022. Este ano que vai começar 2022 é um ano de tão grande importância energética, e por isso é que eu estou a insistir. Eu sigo vários astrólogos, eu vou aqui pôr por baixo dois links para dois astrologias para o ano 2022, mas há vários e para além disso, depois também tenho a informação que eu recebo, então eu fundo tudo e depois faço um vídeo para vocês. Ano de 2022, então, como eu já falei antes, o portal de 21 de 12 de 2021 já nos prepara, já é um trampolim para este ano que aí vem. Se nós aproveitarmos, não vai ser fácil a entrada no ano 2022, os trânsitos, segundo a maior parte dos astrólogos, não são fáceis para janeiro nem dezembro, são desafiantes, mas com oportunidade. Para nós, o que é importante? Sobretudo é muito importante abrir o coração. Abra o seu coração. Aquela pessoa irrita, ou aquela pessoa disse alguma coisa que está a irritá-lo, perceba porque é que aquela pessoa está a irritar. O que é que existe em si que faz ressonância com aquilo? Porque se não existisse essa frequência em si, você nem ligava ao que a pessoa está a dizer. Se aquilo lhe toca, é porque existe algo em si. E esse alguém em si, essa energia em si tem que sair, porque não faz bem à sua saúde. Então, a consciência, cada vez mais nós precisamos para nos alinharmos com esta energia do ano 2022, que traz uma mudança de energia muito maior do que o normal, com uma mudança de ano. Este ano 2022 tem uma mudança energética gigante, porque ele não só começa com este portal, esta janela de oportunidade, que vai começar a 15 de janeiro e terminar a 15 de dezembro e terminar a 11 de janeiro, uma janela de oportunidade de abrir o coração e deixar entrar a energia superior para este novo awakening, mas também porque logo ao início nós começamos com o portal do 22 de 2 de 2022, onde é o início desta nova energia que se está a instalar, ou seja, abre-se uma porta, um portal para que nós possamos começar a recebê-la a 15 de dezembro. Esta porta vai fechar aqui a 11 de janeiro e depois vem o portal de 22 de 2 de 2022, que é bom que a gente já tenha a energia restaurada, que já tenhamos um ensaio dessa energia em nós, para não fazer grandes estragos, porque é muito forte. Este vai ser um dia muito poderoso. Segundo astrólogos, existem dois planetas ou três importantes alinhados a 22 graus nesse dia 22 de 2 de 2022, então é muito 22. 22 é um número da mestria, é um número mestre e é um número, para mim, o 2 é a união de 1 e do 2, ou seja, é compor coisas 2 a 2. Neste caso, nós temos estado a trabalhar no nosso interior e nós vamos começar agora, que estamos cada vez mais conscientes de quem nós somos, vamos começar a compor coisas em união, em grupos mais sábios, porque realmente com este acordar da pandemia e tudo mais, tudo que já vem, que já falei em vídeos atrás, que isto já vem desde 2011, estes portais a jorrar energia para nos acordar, têm vindo. Então, o que é que eu vou só falar aqui 3 pontos essenciais para o ano 2022. 3 pontos não, 4 pontos essenciais de energia. Então, é até o dia 11 de janeiro, de 15 de dezembro a dia 11 de janeiro, é um ponto, é uma altura em que nós, como eu já disse, manter frequências elevadas, sorrir, muita gargalhada, muita risada, o mais possível, abrir o coração e não deixar que as pessoas alheias baixem a sua frequência, nem tirem o seu estado de paz. Segundo ponto de energia alta vai ser 22 de 2 de 2022. Terceiro ponto de energia alta vai ser
o culminar deste portal, que é no dia 6/6 de 2022, que é o portal 666, porque 2022 soma 6, não é? 2 e 2, 4 e 2, 6. Portanto, o portal 6/6/6, 6/6 de 2022. Esta é outra data muito importante de energia forte. E por fim, o mês de setembro de 2022, que vários mestres espirituais, inclusive a Luga Machi, falam ser um mês onde vem uma energia nova, um retorno de uma energia de 33 anos, de criatividade, de muita inspiração, de muita evolução tecnológica, de muita energia de cura. Então, digamos que este é um ano, se nós estamos elevados e no nosso nível frequencial nos mantemos elevados, nós podemos receber muita informação, podemos receber muita energia de cura, podemos sentir-nos muito inspirados para a criatividade, muito inspirados para mudar e fazer coisas na nossa vida. Então, este ano, nós agora, até setembro de 2022, nós estamos em ascensão, em crescimento. Isto o ano 2022 marca uma grande oportunidade de acordar para a humanidade inteira. Então, digamos que até setembro de 2022 estamos a alinhar tudo, porque depois em setembro vem o jorrar final e a energia forte entrará em setembro. Começa então a 15 de dezembro. Depois vamos ao portal de 22, do 2 de 2022, temos outro portal dia 6/6 de 2022 e depois mês de setembro instala-se de vez. E se nós não nos mantivermos elevados, é aquilo que eu já disse tantas vezes e eu volto a repetir porque é importante, se nós não mantemos a nossa energia elevada, nós quando chegarmos a setembro nós vamos passar mal. Primeiro, porque esta energia não se coaduna com densidade, coisas de há anos, situações que eu não perdoei há 10 anos atrás, mágoas, rancores, maldade, mentira, tudo isso vai para a luz. O que é que faz quando essa energia densa vai para a luz? Faz alguns estragos no nosso corpo físico quando ela é muito densa, porque ela, para ir para a luz, ela tem que passar pelo corpo. E às vezes, quando nós estamos a limpar essa energia que é densa e que está a sair para o corpo, ela tem que fazer estragos porque ela é densa, então pode criar as mais variadas doenças, pode fragilizar muito o sistema imunitário. Por outro lado, se nós estamos elevados, se nós estamos a fazer um trabalho consciente de limpeza, de constante, ok, esta pessoa hoje disse uma coisa que eu não gostei, vou limpar o meu coração, tirar essa mágoa, se calhar deixou-me aqui uma mágoazinha, porque ninguém é perfeito, eu também não sou, e as pessoas também me dizem coisas que às vezes me magoam, só que é um magoar superficial, porque eu fecho os olhos e percebo, esta mágoa está aqui para me dizer o quê? Que aquela dor ali ainda não foi limpa totalmente, então eu fecho os olhos, levo uma esfera de luz até essa dor, que eu ainda não limpei, vou lá e essa esfera de luz é a cor que eu quero, por acaso, depende da dor em qual chakra é, se for no coração, faço a esfera de luz verde e ela vai como um aspirador, visualiza essa dor como se fosse um fumo escuro e essa esfera de luz verde vai como um aspirador, aspira toda essa angústia ou toda essa mágoa que aquela pessoa me criou e depois eu visualizo a esfera a grande velocidade até se incendiar e desaparecer no céu e deixa ir. Há muitas maneiras de deixar ir. Outra maneira de limpar muito rapidamente a nossa energia, que eu já falei, foi um sonho que eu tive há uns tempos atrás, é fazer uma cruz de luz. Imagine, há uma pessoa que embirra muito consigo, às vezes a sua luz, se você vê até este vídeo, você é evoluído, você tem luz, você é muito especial, de certeza, está aqui para acordar a humanidade, está aqui para vibrar alto, para ajudar a manter esta vibração da humanidade elevada, que é tão importante nesta altura. Então você é luz e às vezes as pessoas têm muitas sombras, não gostam das pessoas com muita luz porque você ilumina as sombras delas e elas ficam irritadas consigo. Então é possível que você irrite muita gente, ok? Então o que é que acontece? Se você está a irritar essas pessoas, em vez de ficar magoada, aquela pessoa irritou-se comigo e eu só queria ajudar, eu não tinha intenção de magoar. Em vez de você se magoar com isso, você visualiza essa pessoa, fecha os olhos e faça uma cruz de luz.
a essa pessoa. O que é que faz a cruz de luz? Como eu já falei antes, isto foi uma mensagem que eu recebi no sonho. A cruz de luz ilumina as sombras, mas assim, às trás. É tão rápido, é tão engraçado, porque foi o que eu vi no sonho. Então, eu tive 2 sonhos muito interessantes. Que a cruz de luz, nós fechamos os olhos, mas não é preciso ser uma cruz como a de Jesus, pode ser um sinal de mais, ok? Em luz branca, por cima daquela pessoa, e essa pessoa, as sombras dela que estão a vir em direção a nós vão se dissolver imediatamente. Então você vai deixar de estar a ser atacado por essas sombras e vai deixar de pensar nesse assunto. Por outro lado, também tive outro sonho muito interessante, que foi quando nós fazemos o poder da oração e da meditação. Quando nós fechamos os olhos e fazemos uma oração, eu via do outro lado, literalmente, sabe, quando nós estamos ligados a todos entubados, no meu sonho via uma pessoa toda cheia de tubos à volta do corpo dela, e quando ela começava a fazer a oração, luz começava a circular nesses tubos e a ser distribuída para o corpo todo. É espetacular, e essa pessoa ganhava uma vida e uma força, uma luminosidade, uma clarividência gigante. Então, quando estiver numa altura difícil, faça uma oração. Se não sabe fazer uma oração, visualize num sítio bom, com amor, com paz, ou peça ajuda aos seus guias. Faça uma meditação. Há muitas maneiras de orar, muitas maneiras de meditar. Visualize o seu corpo inundado de luz, o que você quiser. Mas a oração do outro lado, a oração, com toda a certeza, tem uma força muito grande. Muito grande. Eu vi isso no meu sonho e fiquei impressionada como aquela pessoa fica toda iluminada com aqueles tubos à volta do corpo dela. Da mesma forma que a cruz de luz também ilumina as sombras. Então são 2 técnicas boas e importantes para esta altura, que é desafiante. Agarre-se a estas 2 técnicas. Pode também fazer as meditações do meu canal ou todos, que ajudam a limpar os chakras, que é tão importante, é a densidade que a gente precisa de limpar. Então, este mês é muito importante, estes 4 pontos de luz e de entrada, onde em setembro é quando esta luz, esta força, esta energia, este awakening começa com mais força, mas até lá existe uma preparação gradual e isto é uma mudança muito fora do que nós estamos habituados, e esta disposição energética e vibracional faz com que isto seja uma possibilidade que a humanidade está a ter para dar um salto frequencial mais rapidamente, para chegar a uma consciência mais profunda, mais rapidamente, porque é essencial. Então, mais uma vez, de 15 de dezembro a 11 de janeiro, ponto número 1 a terem atenção, manter frequência elevada, já expliquei, mas existem muitas maneiras de manter frequência elevada: rir, abrir o coração, meditar, rezar, fazer a cruz de luz quando as pessoas são densas à sua volta, fazer um círculo de luz branca à sua volta para proteger a sua energia. Depois, se calhar, vou depois fazer um vídeo de algumas dicas rápidas de como manter a frequência elevada e como proteger a nossa energia, para além das meditações e tudo o que nós já fazemos. Depois temos o portal 2 de 2 de 2022, o portal 6 de 6 de 2022 e mês de setembro, onde a energia se vai instalar, e é um mês fortíssimo. Então eu convido todos nós, todos vocês, tudo o que nós temos estado a trabalhar, as meninas que até começaram comigo os concertos meditativos em 2018, nós temos estado a trabalhar no nosso interior muito, e vamos começar a ver resultados, se Deus quiser, a partir deste ano. Esse trabalho interior vai começar a dar frutos, porque a nossa frequência elevou e agora nós vamos conseguir ser quem nós somos, com mais clarividência, vamos ser mais sensitivos e vamos conseguir nos curar e curar os outros com mais facilidade. Uma coisa que eu gostava de falar, que muitas vezes me perguntam, que tem a ver com encontrar o amor da nossa vida. Até nós nos instalamos no nosso ponto frequencial para onde estamos a ascender, não é uma boa altura para estarmos a pensar numa relação duradoura para o resto da vida. Eu vou explicar porquê. Porque nós estamos a sofrer tanta mudança frequencial que aquilo que é bom para nós agora, daqui a um mês, se calhar, não vai ser um alinhamento.
É como a ascensão é igual é como se fosse subir uma montanha. Nós, quando estamos a subir a montanha, nós fazemos paragens para nos acostumarmos à altitude, senão podemos ficar a passar mal com a pressão, com a altitude. Varia os sintomas de pessoa para pessoa, mas é tonturas, dores de cabeça, enjoos, falta de ar, enfim. Os sintomas da altitude são muito idênticos aos da ascensão. E o que é que acontece? Quando nós estamos a ascender, nós estamos como se estivéssemos a subir uma montanha e vamos parar a meio da montanha para nos podermos habituar àquela altitude. Então fazemos o acampamento, não é? Quando estamos a escalar e ficamos ali no acampamento. Depois, quando já estamos habituados àquela altitude, subimos mais um bocadinho. É igual com a nossa ascensão da consciência e da frequência. Então, quando nós estamos em acampamento, podemos conhecer pessoas naquele nível frequencial, mas quando nós acabamos o acampamento e já estamos habituados àquela frequência, voltamos a escalar a montanha e se calhar aquela pessoa não vai escalar. Ou seja, nós vamos subir e aquela pessoa vai ficar naquele sítio e ficamos desalinhados. E isto, por isso é que eu estou a dizer, o que está a ser alinhamento para nós neste mês, se calhar no mês que vem já não vai ser alinhamento, porque nós, principalmente as pessoas que estão a vir ter aqui comigo e foram atraídas para este vídeo, nós estamos a fazer um trabalho de ascensão grande e que estamos a evoluir, portanto, e cada pessoa vai evoluir para um salto frequencial diferente. Então é possível que se encontrem num acampamento, não é? Enquanto estão a escalar a montanha, e depois cada um suba para um nível e ali depois já não há match, então as pessoas afastam-se. Então é possível que agora o amor da sua vida não apareça já, podem aparecer casos, a não ser que seja uma coisa mesmo especial e que vocês que estejam em crescimento juntos, mas é muito provável. E também divórcios e tudo até ao final de 2022, eu não aconselho as pessoas a tomarem grandes decisões, exatamente por isso. Estamos num fluxo de subir e subir e de passar mal com a ascensão e de sofrer com os sintomas e ficar ali naquele estado frequencial e depois volta a subir e volta a passar mal até se aguentar aquele estado frequencial, até se acostumar e volta a subir. Então estamos em constante fluxo e mudança e, portanto, a pessoa que vier para a nossa vida, nós vamos estar a mudar, não é? Se calhar estamos, aquilo que nos atraiu naquele estado frequencial, se calhar no próximo já não somos atraídos por aquela pessoa, por isso existe essa mudança. Então se calhar o amor da sua vida vai aparecer, mas se calhar até setembro de 2022 talvez seja mais difícil devido a esta evolução, este grande acordar espiritual, esta ascensão que está a sofrer a humanidade, é, como eu disse, comparável a uma montanha que estamos todos a escalar e que cada um vai parando no seu nível frequencial, vai abrir o seu acampamento e descansar ali, aguentar-se àquela frequência e depois vai voltando a escalar e voltando a escalar, sabendo que vamos passar por situações menos agradáveis, porque a mudança de estado frequencial para estado frequencial não é fácil, como eu disse, os sintomas são parecidos com os da altitude e nós precisamos nos acostumar, mas uma vez que estamos acostumados, passa. Então é possível que tenha dores de cabeça, enjoos, mal disposto, tonturas, faltas de ar, mas de qualquer maneira, se tiver sintomas, vá ao médico na mesma, porque pode ser outra coisa para além dos sintomas da ascensão. Eu gosto sempre de despistar. Mas se for ao médico, o médico disser está tudo bem consigo, então já sabe, você está com um sintoma da ascensão. E é isso. Este setembro de 2022 eu quero que todas estas meninas e meninos e todos vocês que estão aqui comigo no canal a fazer as meditações, que a gente chegue a este setembro de 2022 com um estado frequencial elevadíssimo. Eu gostava muito que nós conseguíssemos chegar a meta é chegar a setembro de 2022 e ser capaz de olhar para os outros como uma parte de mim. Um grande ponto essencial neste crescimento e neste awakening da humanidade é a unidade, é viver em união uns com os outros. Podemos viver com a consciência da unidade, claro, em separação, porque eu estou aqui as pessoas, e se calhar você está em Lisboa, ou eu estou em Cascais, ou está em Londres, ou está no Brasil, ou está nos Estados Unidos, mas viver a separação com a consciência da unidade
o que eu faço aqui vai interferir com os Estados Unidos, porque eu sou um campo de energia, nós somos ondas de energia, é um oceano de energia, e o movimento de uma onda pode agora não tocar já nos Estados Unidos, mas o movimento da minha onda vai e está tudo ligado, não há separação. Portanto, viver a consciência do amor e da unidade, que é esta nova era. Então é chegar a setembro de 2022, é o que eu gostava que todos nós conseguíssemos chegar, é o meu desafio para nós todos, chegar a setembro de 2022 com o coração aberto, capaz de olhar os outros como uma parte de nós, então viver esta consciência da unidade em separação, não julgar, aceitar que se aquela pessoa está a dizer alguma coisa que me irrita é porque eu se calhar também tenho aqui uma parte de mim, um ego, um corpo de dor, uma coisa que eu tenho que limpar. Ou seja, chegar a setembro de 2022, eu sou capaz de ser responsável por aquilo que eu atraio e crio na minha vida. Se aquela pessoa fez o que fez, disse o que disse, no matter what, é porque eu estou a vibrar essa frequência, senão ela não tinha como. Então, eu sou responsável e não vou estar a responsabilizar os outros por estar a sofrer, porque isso dá-me poder para eu mudar. Outra coisa muito importante, para além dessa consciência, é viver o agora. Então, viver o agora, abrir o coração, viver a unidade que nós somos e ser responsável pela nossa realidade e ser capaz de aceitar o que nós não podemos mudar, saber que vem um plano maior e que esse plano maior tem um movimento optimal e que não sou eu que agora vou querer que esta situação seja diferente e mudar todo o movimento optimal e espiral do universo. Está tudo certo. Aceitar as coisas como elas são. E setembro de 2022 eu quero que nós já estejamos assim, elevados. Ok, aquela pessoa magoou-me, mas vou limpar, vou fechar os olhos, vou colocar a esfera da cor que você quiser, escolha a esfera da cor dos chakras. Se aquela pessoa disse uma coisa que a magoou, então é o chakra da garganta, afetividade, faça a esfera azul. Se alguém a deixou, é o chakra do coração, chakra, esfera verde. Se está com ansiedade, esfera amarela. Se aquela pessoa lhe cria ansiedade, esfera amarela. Se tiver alguma dúvida, no meu livro, o Meta Angel 22, eu vou deixar aqui por baixo o link para o site da Prime Books, que enviam para casa com os suportes grátis, ou na internet também tem os chakras, para você perceber qual é o chakra, onde a sua dor ou a sua energia que você quer limpar, em que chakra está. Então você rapidamente fecha os olhos, põe a esfera e limpa aquela angústia, aquele medo, aquela ansiedade e vai a toda a hora consciente das emoções que está a emitir, consciente a toda a hora da vibração que está a emitir para o universo, porque isto é um diálogo. As nossas emoções, sentimentos, pensamentos são diálogos que estamos a ter com o universo, como vocês sabem de certeza, e esse diálogo é recíproco, a gente está e recebe. Então, aquilo que a gente põe para lá, recebe, muitas vezes a duplicar, a triplicar, a quadriplicar, e com a energia forte do ano 2002, a sextiplicar. Vamos receber, vamos enviar, portanto o que você dá também vai receber 6 vezes mais, seja ele bom, seja ele mau. É um ano de grande mudança. A nível astrológico eu não vou falar porque eu não sou astróloga, mas vou deixar links. Aquilo que eu posso dizer é que é um ano 6, vibração 6, chakra frontal. Tivemos a desenvolver o chakra da garganta no ano anterior, o chakra da verdade, da autenticidade, dos sentimentos, de falar o que eu sinto, e agora vamos para o ano 6, que é o ano da percepção, da intuição, desenvolver o terceiro olho, ou seja, é o ano em que vamos ficar mais intuitivos, mais perceptivos, as nossas capacidades extrasensoriais e vamos ter capacidades de cura, de previsões, de sonhos mais premonitórios, tudo isso vai aumentar muito. É um ano 6, é um ano também de vibração familiar, ou seja, é um ano em que provavelmente as famílias vão ter grande importância o ano inteiro, a constituição de famílias, o lutar pela família. É um ano de cor violeta, e para ajudar a fortificar este ano, nós temos força este ano, nós podemos usar a cor amarela e a cor violeta, que são as cores complementares.
é um ano que era importante o nosso chakra frontal e o chakra manipura, ou seja, o chakra violeta e o amarelo, estarem bem alinhados e bem fortes, porque tanto um como o outro vão ser desafiados. Pronto, e é isso, é muito mais, mas eu também já falei tanto, acho que não vou estar aqui a massacrá-los. Muito rapidamente, manter o seu estado frequencial, manter elevado. Tudo o que está a acontecer à sua volta está a acordá-lo para limpar, então limpa o que tem de limpar e depois mantenha o seu estado de paz. Ria, todos os dias ria, vá à internet, no Instagram há montes de coisas para a gente se rir, todos os dias vá buscar uma coisinha para rir, abra o seu coração, ajude quem pode, diga aquilo que você sente com educação, sem magoar o outro. Tente manter o seu estado de paz, não se inunde de... Eu não vejo notícias, vejo muito poucas, ouço, gosto de estar informada, o importante, mas não gosto de estar inundada de mais notícias. Não veja muitas notícias, que isso vai baixar a frequência. Tudo que baixa a sua frequência, afaste-se. Tudo que baixa a sua frequência, porque este ano é muito importante manter esta frequência elevada, para que quando nós recebermos toda esta energia, vamos ser inspirados grandemente, divinamente. Todos nós podemos ser inspirados divinamente este ano 2022. De dia 15, presta atenção, dia 15 a 11 de janeiro, 15 de dezembro a 11 de janeiro, 15 de dezembro de 2021 a 11 de janeiro de 2022, ao portal de 22 de 2 de 2022. Vou estar a fazer uma meditação de alinhamento com esse portal no dia 22. Ainda não sei a hora. Vou saber, tenho que saber com alguns astrólogos qual é a hora mais importante deste portal. Depois do dia 6 de 6 de 2022, que é o outro 666, então está a energia do 6, onde esta energia que entrou no portal de 22 vai ascender ao seu limite. Aí é o outro pico de energia, mais energia nova. Portanto, digamos que em janeiro, até 11 de janeiro é um tipo de energia, portal de 22 outro tipo de energia, que vai ter o seu pico no dia 6 de 6 de 2022, e depois a energia em peso, que é outro tipo ainda de energia, portanto é outra frequência ainda, vai se instalar em setembro de 2022. Então, setembro de 2022, o que quer que você faça, esteja no seu estado de paz, ajude quem pode, não julgue, não maltrate, não force ninguém a ter a sua opinião. Todos temos direito de ter uma opinião diferente, cada ponto de vista é vista de um ponto. Eu posso pensar desta maneira e aquela pessoa pensar de outra, e estarmos as duas certas, porque a minha perspectiva é uma, a perspectiva desta pessoa é outra. Aceite, não queira mudar a maneira de pensar dos outros. É muito importante que sejamos todos diferentes, porque é na diferença das pessoas, na diferença que vai de uns para os outros, que está o nosso grande tesouro. Então, é isso, sobretudo isso, manter frequência elevada o ano inteiro e fazer por crescer e limpar a densidade do ano inteiro. Eu vou deixar aqui links. Vou deixar aqui links para a astrologia deste ano, e também gostava que vocês que estão a fazer os trabalhos aos chakras continuem a fazer este trabalho aos chakras. É demasiado importante nesta fase, como estão a perceber, até setembro. Nosso trabalho aos chakras vai terminar com o portal 22 de 2 de 2022. Eu depois vou fazer outra meditação para o alinhamento com o portal 6 de 6 de 2022. Quando acabarmos a nossa quarta volta aos chakras, eu vou colocar só música para alinhar os chakras. Portanto, vamos fazer mais um chakra por mês, que pode-se chamar uma quinta volta, mas que não é bem uma quinta volta, mas como é para todos os meses ouvir aquela música e alinhar aquele chakra. Então, nós vamos alinhar o sétimo, o sexto, até ao chakra 1, e vamos terminar depois no mês de setembro com os chakras todos alinhados e já completamente, penso eu, alinhados para receber esta energia que aí vem. Então é um ano de grande mudança, é um ano de grande acordar espiritual, é um ano de desafio de tempestades da natureza, como fala a astrologia. Temos que, muitos astrólogos falam que nós até devíamos poupar ou arranjar alguns alimentos, principalmente ali no mês de janeiro, dezembro de 2021 até janeiro, talvez um pouco mais. Pode ser que exista
dificuldades de transportes de alimentares, falam nisso, não percebi muito bem. Deixo aqui dica, se quiser preparar-se para o inverno e fazer colocar mais comida na sua despensa, façam, mas não acredito que seja alguma coisa grave. É um ano onde os Estados Unidos, estava-me a esquecer dessa parte, os Estados Unidos vão estar no centro a partir de janeiro, não, de fevereiro, segundo eu percebi da astrologia, que eu vou deixar aqui o link. Mas o que os Estados Unidos talvez vão este ano 2022 mudar a sua Constituição, e o que eles fizerem vai se refletir no mundo inteiro. Então os olhos vão estar um pouco postos nos Estados Unidos neste ano de 2022. É um ano de grande awakening, de grande acordar espiritual, e penso que é isso. De certeza que havia muito mais outras coisas, mas que agora eu não, penso que já falei de tudo. Estou a ficar sem luz, tenho que acender luz. Meus amores, obrigado por estarem aí. Se tiver alguma dúvida, não hesitem em comentar, que eu responderei assim que puder. Obrigada por estarem aí, continuem a fazer as meditações. Nós estamos a fazer um trabalho muito importante, muito mais importante do que eu alguma vez pensei que fosse quando comecei a fazer isto com vocês, em setembro de 2020, do ano passado. Já há mais de um ano que estamos a fazer este trabalho aos chakras, às voltas e à limpeza, e é um trabalho super importante para a nossa vibração e para nós nos adaptarmos à nova era. Então é isso, manter o coração aberto, ria muito, não julgue os outros, ter consciência da nossa unidade. Eu amo vocês, obrigado por estar aí, ajude quem pode. Namastê.